Olá a todos, meu nome é Augusto Arinos da Costa, professor de História pelo Uniceub. Como vocês podem ver pelo título do vídeo, é Adendo ao porte de drogas, extensão do curso. Vamos para o próximo slide, gente. Vamos lá ao adendo. Então, gente, ficou faltando no vídeo anterior de mesmo tema que o porte a que se refere o artigo 28 da Lei 11.343 de 2006 está relacionada com o tráfico lícito contemplado na Constituição, já que a disposição para crime no tráfico é ele ser ilícito. No caso do traficante, deve haver o tráfico. No caso do traficante, para haver o tráfico, tem de estar portando o determinado entorpecente droga afim, para entregar ao comprador a determinada comulta. Já que essa norma constitucional representa uma realidade entre dois indivíduos ou mais, temos, portanto, a própria Constituição como autorização e determinação legal, tanto para o cidadão politai, com seus direitos civis e políticos constituídos, os maiores de 18 anos, que adquire, quanto ao cidadão politai maduro que fornece. Agora, no caso do traficante estar vindo ou indo aos países da América, temos. Agora, no caso de estar portando alguma droga da sua domus, casa, que é o uso doméstico, né, da Convenção de 88, para alguma outra casa ou ambiente público ou privado, com o objetivo de encontrar amigos, sugiro que tenha em mãos pelo menos um documento que seja das convenções e seus oficiais recordes. Um habeas corpus de uma ou duas páginas, caso tenha uma abordagem policial. O procedimento é falar a verdade, que está utilizando a determinada droga, que, se necessária a condução, prestará os esclarecimentos ao delegado do uso doméstico das convenções. Família significa vivendo conforme a felicidade e a virtude. A comunidade política existe para a realização do bem e não apenas para viver em sociedade. Portanto, os sentimentos sociais elevados e a prática das virtudes colocados em comum geram a polis. Entre todos os animais, somente o homem exprime os sentimentos do bem e do mal, do justo e do injusto e das noções morais. A comunhão desses sentimentos gera a família e a polis. Olinto Pegoraro, Ética e Justiça, página 31. Amigos não são forçados a fazer o que não queira com os seus amigos. Em Aristóteles, em seu órgão de lógica em categorias, privação e possessão gira em torno do mesmo sujeito. Amigos não são forçados a fazer o que não queira com seus amigos, na sua plenitude de direitos. Nas leis antigas do Brasil, que foram revogadas pela Lei 11.343 de 2006, a lei do Pito do Pango diz proibidas e não há qualificação. Já na lei no período Getúlio Vargas, decreto 891 de 38 diz proibidas e não há qualificação. Já a lei em vigor diz nos artigos 2, 28, 31 e 33, diz sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Aquilo que a gente aprendeu nos outros vídeos passados. Se você está vendo pela primeira vez, dá uma corridinha lá no canal e também eu vou deixar na descrição. Próximo slide. Agora, gente, no caso do tráfico internacional, vamos lá. Artigo 4. A República Federativa do Brasil e a Constituição rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Primeiro, independência nacional. Segundo, prevalência dos direitos humanos. Por isso que nas relações internacionais, direitos humanos são as convenções e os tratados de direitos humanos, com a sua redação internacional. 3. Autodeterminação dos povos, ou seja, tem que respeitar a Constituição e as leis daquele povo. 4. Não intervenção. 5. Igualdade entre os estados. 6. Defesa da paz. 7. Solução pacífica dos conflitos.
8. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. 9. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. 10. Concessão de asilo político. Convenção de 1988, redação internacional. Desculpa, gente. Convenção de 1988, redação internacional. As medidas adotadas respeitarão os direitos humanos fundamentais e levarão em devida consideração os usos tradicionais lícitos, sempre que haja evidência histórica de tal uso, bem como a proteção do meio ambiente. Em seus oficiais recordes, volume 2, página 300, B. As medidas adotadas devem respeitar os direitos humanos fundamentais e devem levar em devida conta os usos lícitos. Aí vem tradicionais, domésticos, médicos, farmacêuticos e industriais. Aí eu coloquei aqui uma citação de Thomas Hobbes. Elementos do direito natural e político, página 118. É assim uma lei natural que os homens se permitam uns aos outros comerciar e traficar livremente uns com os outros. Aí vamos lá. No caso da pessoa que trafica estar em solo dos países da América, ver Constituição e leis internas. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Ou seja, a gente praticamente aqui legaliza o uso da cocaína. Mascada a folha. Vamos lá. No caso e também das demais enteógenas da América Latina, como o cacto peyote. Vamos lá. No caso da pessoa que trafica vindo dos países da América Latina, já estar em solo brasileiro. Vamos lá. A Convenção de 1988, Decreto 154 de 91, redação nacional. Vamos lá, ver a diferença. As medidas adotadas deverão respeitar os direitos humanos fundamentais e levarão em devida consideração não só os usos tradicionais, onde existe evidência histórica sobre o assunto, senão também a proteção do meio ambiente. Qual que é a diferença da redação internacional para nacional? A redação internacional fala usos tradicionais lícitos, já que na nossa redação nacional são usos tradicionais. Ou seja, a lei do pito do pango, ela era uma coisa legal, que era vista como ilícita. Mas como é tradicional o comércio do pito do pango, então para o nosso vocabulário, para o nosso vernáculo, como é que fala? Ela abrange mais do que a internacional. Porque a internacional tem que ser usos tradicionais lícitos. Já na nossa é só usos tradicionais. Não tem a palavra lícito. Aí vamos lá, ó. A CF de 88, artigo 5º, 75. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, ou seja, gente, todos os traficantes que são maiores de 18 anos e não têm envolvimento com menores, eles têm, pela Constituição, eles têm que ser indenizados, porque foi um erro judiciário ter colocado na cadeia. Assim como que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Então, até se você traficar para criança, se você ficar além do tempo fixado na sentença, você também merece a indenização. Mas é uma coisa muito grave traficar para criança, né, gente? Ou então para adolescente e tal, essas coisas assim, que não tem os direitos civis e políticos constituídos. Por isso que a plenitude de direitos que nos dá a Constituição e suas leis decorrentes dela e do passado do Brasil e do mundo, é isso que eu tinha para falar. Muito obrigado, gente. Tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like. Valeu!